Tem pessoas que congelam só de ouvir o nome cobra. Agora, imagina encontrar uma que pode te matar em poucos minutos com uma única picada. Meu nome é Luan e sejam todos muito bem-vindos ao Fatos. E hoje, pessoal, vocês vão conhecer as cobras mais venenosas e mais perigosas do planeta. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Mamba negra. Tem muita gente por aí que conta várias histórias sobre essa cobra, dizendo que ela perseguiu alguém e que foi até super agressiva. Mas até hoje, galera, por incrível que pareça, não existe nenhum caso confiável que comprove esse tipo de comportamento. A verdade mesmo, pessoal, é que as mambas negras são bem assustadas e até preferem evitar qualquer tipo de confronto com seres humanos. Mas é claro, né, galera, se elas forem encurraladas ou atacadas, aí sim elas vão se defender como qualquer outro animal faria. O problema é que muita gente entende errado o jeito dessas cobras. Por exemplo, galera, se uma mamba está fugindo, por exemplo, de uma mata fechada e sem querer passa correndo em direção a uma pessoa, é fácil que alguém ache que ela está atacando, mas na real ela só estava tentando escapar e acabou indo naquela direção. Então isso acaba virando história de que a cobra estava perseguindo as pessoas. Por isso que na prática as mordidas das mambas negras são extremamente raras. E isso vale também para outras 3 espécies de mambas. Claro, todas são extremamente venenosas, galera, e estão entre as mais venenosas da África, mas também são bem discretas e até evitam contato com pessoas. Inclusive, o mais curioso, galera, é que mesmo com tantas cobras venenosas por lá, algumas das mais perigosas da África são justamente aquelas que não têm o veneno mais forte, mas sim que vivem em áreas mais próximas aos humanos, o que acaba aumentando bastante os acidentes, galera. Por exemplo, a cobra mais perigosa do sul da África é a cobra guspideira de Moçambique, e já que, embora ela não tenha o veneno mais forte, mas ela está presente em várias partes da África, e isso, consequentemente, leva a ficar mais perto das pessoas, o que acaba aumentando bastante o número de acidentes envolvendo essa cobra. Víbora gabão, ela também, galera, vive lá na África e é dona das presas mais longas entre todas as cobras venenosas do planeta. Mas, apesar disso, ainda bem, galera, que ela costuma ficar bem escondida nas florestas e quase nunca cruza com as pessoas. Agora, a história muda quando a gente fala da víbora puff, que é parente dela, podemos assim dizer. Essa já é bem mais comum, galera, e está espalhada por quase toda a África subsaariana. Por isso que ela aparece em vários tipos de ambiente, até mesmo em áreas agrícolas. O problema mesmo, pessoal, é que essa cobra junta um monte de coisas bem perigosas, já que ela é grande, tem bastante veneno, além das presas, que também são bem grandes. E para piorar, galera, ela é extremamente agressiva. Tudo isso faz dela uma das cobras mais perigosas do continente. E o pior é que essas víboras são super camufladas, então é fácil alguém passar por perto e nem perceber elas. E se elas se sentirem ameaçadas, elas atacam numa velocidade impressionante. Najas. Agora, quando a gente olha lá para a Ásia, com certeza as najas estão entre as mais venenosas. Justamente por isso, galera, que elas estão na lista das mais perigosas do continente. Ainda bem, né, galera, que a maioria delas vivem bem longe das pessoas, por isso não costumam causar tantos acidentes. Só que tem uma exceção, galera, a naja comum da Índia. Essas sim aparecem bastante em áreas cheias de gente e por isso as mordidas acabam sendo bem mais frequentes. Inclusive, vários acidentes acontecem, galera. Por exemplo, quando as pessoas estão dormindo do lado de fora ou deixam alguma porta aberta.
E tem também quem acaba pisando nelas sem querer quando andam no escuro. Outra que nós podemos também citar é a naja indiana, que o pessoal também chama de cobra óculos, por causa daqueles desenhos que aparecem quando ela abre o capuz. Essa espécie, galera, tem um veneno bem forte e, para piorar, ela costuma viver tanto em áreas rurais quanto nas cidades. Por isso que muita gente acaba sendo picada por ela, galera. Víbora de Russell. E quando a gente fala de víboras na Ásia, outra que com certeza se destaca é ela, galera. Essa sim é perigosa de verdade, já que ela se camufla super bem e vive em regiões com muita gente, principalmente pessoal lá na Índia. E para piorar tudo, ela é totalmente imprevisível e quando se sente ameaçada, ataca em uma velocidade absurda. Ou seja, galera, quase impossível de escapar. Agora, vindo aqui para as Américas, tanto lá no norte quanto aqui no sul, a situação é bem parecida. As cobras venenosas mais conhecidas por aqui são as cobras corais e também as víboras. As corais têm um veneno muito forte, mas elas são pequenas, geralmente não passando de 1 metro. E os encontros com humanos até que são bem raros, galera. Por isso que a maioria das picadas acontecem só quando alguém tenta pegar ou manusear elas. Já quando falamos nas víboras, essas têm uma enorme variedade. Uma das que podemos citar aqui, galera, já que está entre as maiores cobras venenosas do planeta, é a surucucu, que é encontrada justamente aqui na América do Sul. E ela tem um veneno bem potente, galera, e em grandes quantidades. Mas, para a nossa sorte, ela dificilmente cruza o caminho de alguém. Já, por outro lado, tem cobras que são bem menos venenosas. É o caso, por exemplo, da cascavel do diamante ocidental, que aparece bastante lá nos Estados Unidos. Mas, apesar de não ter o veneno mais forte, mas ela está entre as que mais causam acidentes, galera, justamente por estar presente em vários lugares. E agora, pessoal, nós vamos viajar lá para a Austrália, que é conhecida por ter várias cobras extremamente venenosas. Mas a verdade mesmo, pessoal, é que a maioria delas não chegam a representar um grande perigo, justamente porque não costumam morder muita gente. Um ótimo exemplo disso, galera, é a taipã do interior, que é considerada a cobra mais venenosa do mundo. O veneno dela, galera, é tão potente assim, justamente porque ela vive no meio do deserto, onde não pode se dar ao luxo de perder uma presa quando finalmente encontra uma. Mas embora ela seja extremamente venenosa, como ela vive em regiões bem afastadas das pessoas, a chance de alguém ser picado por ela é quase zero. Já a história muda quando falamos da cobra marrom oriental, que é a segunda, galera, mais venenosa do planeta. E essa sim é bem mais comum e aparece perto de áreas habitadas, principalmente na parte leste da Austrália, já que ela se adapta muito bem às mudanças no ambiente e quando se sente ameaçada, ela fica bem nervosa e defensiva. Por isso que ela acaba sendo responsável pela maioria das picadas e até mortes causadas por cobras no país, galera. Além dessas, lá é a casa de várias outras cobras perigosas, como por exemplo a cobra-tigre, várias espécies de cobras marrons e até a taipã costeira, entre muitas outras. Mas, mesmo com tantas cobras venenosas por lá, pessoal, o número de picadas na Austrália é bem menor quando comparado com o que acontece na Ásia, na África ou até aqui nas Américas. E aí, galera, agora eu quero saber de vocês, o que vocês acharam dessas cobras? Qual é a mais assustadora? Me contem aqui nos comentários.
E não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. Obrigado por assistir e até a próxima!